Deus ensinou aos judeus alguns costumes, algumas práticas, algumas tradições, alguns rituais que pode parecer estranho para os gentios. Pode parecer estranho para nós nos dias de hoje. Mas cada um desses costumes, cada uma dessas práticas antigas, cada uma dessas tradições, cada um desses rituais, por mais estranho que pareça, traz um significado profundo, relevante, não só para as pessoas da época, mas para a geração da redenção, a geração do arrebatamento. O Espírito Santo quer te fazer mergulhar nesses negócios mencionados pela Sagrada Escritura. Fomos chamados para tratar com os negócios de Deus. O Espírito Santo vai te revelar a sua importância, seu contexto histórico, unindo a expressão idiomática judaica para um contexto da época e do nosso tempo, tempo de redenção. Você já deve ter lido e não deve ter entendido direito o porquê do juramento com a mão sob a coxa. Um pacto de submissão. Gênesis 24, versículo 2. Gênesis 47, versículo 29. Ali encontramos a referência ao juramento com a mão sob a coxa. Essa prática era um sinal de submissão, sinal de obediência irrestrita. Deus tocou a coxa de Jacó. Gênesis 32, verso 24. Para selar sua aliança com ele. A partir desse momento, Jacó se tornou um homem de Deus. Teve seu nome mudado. Não era mais enganador, suplantador. Agora era um homem que lutou com Deus para ser abençoado. Lutou com Deus para ter uma casa eterna, um alimento eterno, tanto na terra quanto no céu. Ser um filho de Deus. Precisamos que Deus toque, não só em nossas coxas, mas no corpo todo, com a sua mão forte. Isso só é possível se a gente desejar ter da parte de Deus habitação e provisão, tanto na terra quanto no céu. E para tal, ficamos submissos, temendo e tremendo, conhecendo e obedecendo de forma irrestrita tudo o que Deus quer. Então Deus faz uma aliança conosco, se casa conosco, se eterniza conosco. Você já deve ter lido rasgar as vestes, expressão de luto. Em Gênesis 37, verso 34, nos deparamos com a prática de rasgar as vestes, como um ato de luto, lamento, tristeza. Na Sagrada Escritura encontramos 28 casos desse costume. No entanto, havia regras específicas sobre quem podia rasgar as vestes. Os sacerdotes, porta-voz dos homens para com Deus, eram proibidos de fazer isso. Como vemos em Levítico 10, versículo 6. No entanto, em Mateus 26, verso 65, narra um caso em que isso aconteceu, sem uma razão legítima. Resultado disso, transferiu seu poder sacerdotal judaico para um poder sacerdotal gentílico.
onde Jesus dá início a isso. Passou o seu poder sacerdotal da casa de Levi para um poder sacerdotal da casa de Melquisedeque. Da casa de Levi era só judeus. Da casa de Melquisedeque era gentios messiânicos e judeus messiânicos, formando um corpo, o corpo de Cristo. Você já deve ter agora compreendido o que Deus estava fazendo para poder salvar a contento não só judeus, mas gentios. Não só sacerdotes judaicos, mas sacerdotes gentílicos. Em Apocalipse 1 é dito: agora nós somos reis e sacerdotes. Reis no reino do seu amor, composto de judeus e gentios, e sacerdotes no reino do seu amor, composto de judeus e de gentios. Todos salvos, todos messiânicos, todos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Você já deve ter lido o cavalgar sobre jumentas brancas, símbolo de nobreza. Em Juízes, capítulo 5, verso 10, lemos sobre o costume de cavalgar sobre jumentas brancas. Esse ato era exclusivo dos reis, juízes e nobres da época. Essa prática explica a referência encontrada no Novo Testamento, onde Jesus entra em Jerusalém em cima de uma jumentinha, filha de uma jumenta. Detalhe: branca. Muita gente não sabe disso. Ele estava passando uma mensagem. Está entrando na presença de vocês uma pessoa nobre, que é rei dos reis, juiz dos juízes, senhor dos senhores, mestre dos mestres, advogado dos advogados, médico dos médicos, Deus dos deuses. Era para eles ter compreendido a mensagem passada por Jesus, entrando em Jerusalém, numa jumentinha, filha de uma jumenta, branca. Foi perguntado a Jesus: tu é rei? Tu dizes: sou rei, e o meu reino não é daqui. Então mate esse rei. Eis aí, estamos matando o rei dos reis. Só lamento. Só lamento. Você já deve ter ouvido falar da semeadura de sal, símbolo de desolação. Em Juízes, capítulo 9, verso 45, está escrito: da semeadura de sal, como um ato que simbolizava desolação perpétua sobre uma determinada cidade, sobre um determinado local. Era uma forma de punição eterna. Ei, a mensagem é a seguinte: você foi chamado para ser Israel de Deus. Se você não fizer por onde ser um Israel de Deus, aquele que luta com Deus para ser abençoado, com um lar eterno, com provisão eterna, você vai ser um sal insípido, uma terra desolada, perpetuamente. Só serve para ser pisado, punido eternamente. Você já deve ter ouvido falar: pôr a aba da capa sobre alguém. Proteção e responsabilidade. Em Ruth, capítulo 3, verso 9, faz referência a esse costume, que representa proteção e responsabilidade. Nesse contexto,
Trata-se da lei do levirato, conforme está escrito em Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 10. Portanto, não havia qualquer indecência envolvida, como alguns poderiam imaginar, não sendo judeu. Ei, tem muita gente que tem uma capa, mas a capa está caindo e deixando a pessoa sem proteção, sem responsabilidade, em profunda vergonha. Deus nos coloca uma capa, a aba de uma capa sobre nós, para nos proteger e nos trazer responsabilidade. Uma vez que eu me torno irresponsável quanto à proteção que Deus quer dar a mim, a minha família consanguínea, a minha família eclesiástica, então a capa cai. Tem até um louvor que o Espírito Santo deu a um compositor: a capa vai cair, a capa vai cair. Se a pessoa for irresponsável, ela perde a proteção e ela simplesmente é eliminada da proteção de Deus de forma eterna. Você já deve ter ouvido falar um odre na fumaça. Já preguei sobre isso. O odre na fumaça era o estado de alma de Davi e deve ser o estado da alma, minha e sua. Salmo 119, verso 83. A figura do odre sendo exposto à fumaça era usada para representar o estado da alma de Davi. Nesse contexto bíblico do Salmo 119, verso 83. Os judeus tinham o costume de construir odres, recipientes feitos de pele para transportar líquidos. Colocava sobre a fumaça, os endurecia e aumentava sua resistência, de modo que a espessura do couro diminuía. Essa metáfora, descrita no Salmo 119, verso 83, ilustra a condição emocional e espiritual de Davi. Ei, ele era um odre, um recipiente do sangue de Jesus, do vinho novo, da água purificadora, do Espírito Santo, mas era colocado na fumaça. A ideia era aumentar sua resistência, lhe fazer resiliente, resistente ao diabo. Somos colocados na fumaça hoje e na fornalha ardente, como foi feito com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tanto Davi como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante desse cenário, um odre na fumaça, um recipiente do sangue de Jesus, da água purificadora, na fumaça, no fogo, ficaram resistentes, resilientes. Você já deve se lembrar de Maria, desposada com José. Esse noivado, esse casamento, traz algo tremendo. Mateus 1, verso 18. Quando Maria é descrita como desposada com José, o Espírito Santo quer te fazer saber, e é importante você entender o que tu vai saber, o significado desse termo, no contexto do Antigo Testamento, no contexto do original grego e hebraico. Noivado naquela época era um compromisso sério, quase tão importante quanto o casamento em si. Os noivos tinham responsabilidades semelhantes aos dos casados. A cultura israelita, ela era forte demais.
Na cultura dos judeus, o noivado era o primeiro passo para o casamento. Durante essa ocasião, o noivo entregava à noiva o contrato de casamento e uma moeda com a inscrição consagrada a mim. Ei, Papai do céu autorizou Jesus ficar noivo conosco. Recebemos a moeda da redenção, a prata, o contrato de casamento, a inscrição. Você está consagrada a mim, mesmo antes do casamento. Ser minha noiva. Não adultere. A responsabilidade que eu tenho contigo é não adulterar. A responsabilidade que você tem comigo é não adulterar. Não amar outros deuses, não amar o Deus fortuna, o Deus destino, destino terreno, destino infernal. Não amar coisas ou pessoas com sentimento de entrega total, de um relacionamento íntimo. Não se relacione com Deus fortuna, com o mundo, porque se você, cuja qual considero consagrada a mim, se relacionar com o mundo, amar o mundo e as coisas que no mundo há, o meu amor por você acabou, você adulterou. Não ameis o pecado, não se relacione com o pecado, você está consagrado a mim. Não ame a pornografia, não ame o adultério, não ame o homossexualismo, não ame a mentira, não ame a contenda, não ame a fofoca, não ame o pecado, não ame a iniquidade, não ame a transgressão, não ame ao diabo, não ame o sistema, não ame a si mesmo. Você está consagrado a mim, me ame, me adore, me louve, me deseje, ame a minha vinda, ame o dia da data do casamento. É, um casamento oriental com celebração e lua de mel deve ser bem estudado nas Sagradas Escrituras. Em Mateus 25, somos introduzidos às características de um casamento oriental, as festividades do casamento. Duravam 7 dias, sacramentando união definitiva entre o casal. Quando a trombeta tocar, vamos se casar. E durante 7 anos, 7 dias, vamos estar em festividade. Então vem o milênio e a eternidade, já sendo nós um casal eterno. Ei, você lembra do vinho oferecido a Jesus na cruz? Jesus recusa o anestésico. Em Mateus 27, verso 48, há uma menção do vinho oferecido a Jesus na cruz. Essa prática era comum na época para entorpecer as vítimas e aliviar a dor antes da morte. No entanto, Jesus recusou o vinho, escolhendo enfrentar a morte em plena consciência e também cumprir a palavra que ele disse: eu bebi uma última taça de vinho na Páscoa e eu só volto a tomar uma taça de vinho numa Páscoa realizada no céu. Ponto final. Ele cumpre com a sua palavra, devemos cumprir com a nossa. Nós falamos para Jesus: Jesus, nós amamos a Deus mais do que uma mulher, mais do que um homem, mais do que um pai, mais do que uma mãe, mais do que um filho, mais do que uma filha, mais do que o irmão, mais do que a irmã, mais do que dinheiro, mais do que tudo. Eu cumpro com a minha palavra, zelo pela minha palavra, velo pela minha palavra.
Jesus, você fiel até a morte. E, se necessário, morte de cruz. Você lembra do teto aberto com facilidade? Era uma das características das casas dos judeus. Em Lucas 5, verso 19, encontrou uma descrição de um teto eirado da casa de alguém sendo aberto com facilidade. Nas casas dos judeus não havia telhados, como conhecemos hoje. Em vez disso, elas tinham eirados, que era espécie de terraços feito com vigas de madeira e coberto com pedras e barro. O eirado tinha um tratamento especial para coletar água da chuva, uma vez que a região enfrentava escassez de água potável. Assim, era relativamente simples fazer uma abertura no teto para acessar o interior da casa. Veja bem, o inimigo considera as nossas vidas uma construção de casa antiga, com teto eirado. Ele acha que de forma fácil pode remover esse teto e se introduzir na nossa mente, colocando dúvida, colocando mentira, colocando heresia, colocando contradição, colocando falsas profecias, falsas mensagens. Mas Deus está pedindo para que você não construa agora casa com teto eirado, construa templo para Deus. Porque quem construir uma casa com teto eirado está construindo para o diabo. Construa templo para Deus, com 2 colunas de bronze. Nós construindo e as 2 colunas de bronze sendo família consanguínea, família eclesiástica. Nossos descendentes que devem, na nossa construção, ser polido todos os dias para refletir o sol da justiça, refletir Deus na vida das pessoas. Ei, preste bem atenção. Você lembra de Lucas 10, verso 4? A ordem de Jesus de não cumprimentar ninguém pelo caminho. A instrução de Jesus para que os seus discípulos não saudassem ninguém pelo caminho. Era algo que você precisa compreender hoje. Não era uma questão de indelicadeza, mas sim de otimização do tempo. Não perder tempo com coisas insignificantes, coisas que não edificam. O tempo que restava para Jesus cumprir sua missão era extremamente limitado. E as saudações do povo daquela época eram demoradas, envolvendo expressões formais e cumprimentos corporais que tomavam tempo. Hoje tem muita gente perdendo tempo com outras coisas. Muita politicagem, muita esportividade, muito entretenimento. Não perca tempo. Enquanto você está andando pelo caminho da salvação, da redenção, não perca tempo com isso. Ainda mais quando você sabe que chegou o tempo da redenção. Está na Bíblia. Ao evitar essas saudações, Jesus garantia que poderia cumprir a sua missão redentora dentro do prazo estabelecido. Ele sempre se referia ao meu tempo, como lembrete da urgência de sua missão. Nós temos uma missão redentora. Temos que garantir o cumprimento dela dentro do prazo estabelecido.
Salvação, redenção dentro da última geração, a geração da figueira florescida em Israel, num ciclo de 80 anos, 1948 a 2028. Você lembra do que está escrito em Atos 1, verso 12? A caminho de um sábado. Isso fala de restrições do dia sagrado. Isso se refere à distância permitida para se percorrer durante o dia de sábado. De acordo com as leis e tradições judaicas, isso tinha que ser observado. No deserto, quando Israel caminhava, a distância permitida era de 2.000 cúbitos, equivalente a 1.200 metros. Isso está relatado em Josué 3, versículo 4. Ei, nós temos um tempo determinado para caminhar. Esse é o caminho de um sábado, é o caminho de um descanso. Nós temos um tempo determinado por Deus para caminhar no deserto. Deserto financeiro, clínico médico, advocacia judicial, conjugal, sentimental, emocional. Nós temos um tempo determinado, a caminho de um sábado. Nós temos um tempo determinado para encontrar o dia de sábado, o dia do descanso eterno. Você lembra da expressão brasas sobre a cabeça do inimigo? Isso é simbolismo da expiação. Paulo, em Romanos 12, verso 20, nos fala de uma referência das leis levíticas, descrita em Levítico 16, verso 12. Nessas leis, o sumo sacerdote realizava a expiação pelo povo, usando um incensário cheio de brasas. Essa prática representava a satisfação da justiça de Deus e a reconciliação do homem com ele. Ei, presta bem atenção. Nós hoje somos sacerdotes. Precisamos realizar expiação pelo povo, da nossa família consanguínea, da nossa família eclesiástica. Eles são sacerdotes, nós somos sumos sacerdotes. Precisamos usar um incensário cheio de brasas. Eu falei sobre as brasas juntas, ela queima, ela arde, ela queima a impureza, queima a carne. Temos que estar juntos, maranatas, todos os dias. O grupo Maranata é um incensário cheio de brasas vivas, incandescentes, queimando a carne, queimando o pecado, queimando a impureza, fazendo com que Deus fique satisfeito e reconcilie nossa família consanguínea, nossa família eclesiástica, que estão no pecado, estão na carne, com Ele. O Espírito Santo desceu o rolo, desceu o manto. Estou enviando áudio, estou colocando em forma de vídeo, é para compartilhar. O Espírito Santo me disse, as pessoas dão de ombro para o que o Espírito Santo revela. Um áudio como esse, um vídeo como esse é extraordinário. Ensina de forma perfeita o caminho da salvação, minha, sua, da minha família consanguínea, da tua família consanguínea, da minha família eclesiástica, da tua família eclesiástica, dos nossos descendentes, dos nossos maranatas, dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes. Mas a maioria não gosta de saber disso. Se sente confrontado com isso, com tal ensinamento, com tal revelação. Só lamento. Ricardo Luiz.